canal Abelhas do Bimacatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Na verdade, meu conhecimento é mais empírico do que científico, porém eu discordo com muita gente que está aí e vamos falar de... Tenho falado, mas não é pouco, e o pessoal vem que tentando lacrar que é umas coisas que não tem nada a ver. Essa abelha se adapta bem? Não, a abelha não se adapta, a abelha é adaptada, que é diferente. Exemplo, a abelha vai se adaptar bem na caixa, não sei o que, não. A abelha tem seus espaços. Quais são os espaços? Como são as abelhas no planeta? As abelhas são, na verdade, 21 mil e poucos espécies, 21.600 espécies catalogadas, em torno disso, 22 mil arredondando, espécies catalogadas em todo o planeta. Dessas existem não 500 espécies que são chamadas eusociais. As outras, ou a maioria solitárias e algumas hemissociais. E as eusociais são as abelhas que vivem em colônia, que formam casta, na verdade 4 castas, se não for do gênero Apis, que ainda tem uma questão ainda que eu tenho que pesquisar, tenho que entender. Essas abelhas são muito organizadas, mas a ponto de que elas vivem como as abelhas do gênero Apis, podem ocupar qualquer espaço, até espaço livre, debaixo de um telhado, debaixo de uma moita, né? Vocês que estão assistindo aí de qualquer lugar do mundo, seja em qualquer lugar, de um telhado velho, de uma rocha, numa fenda de uma rocha, tudo isso é espaço suficiente, claro que predomina em oco das árvores, isso é fato. Porém, as abelhas neotropicais, abelhas indígenas, e tem outras denominações, tem que deixar bem claro, né? Sou biólogo, não estou aqui falando, não sou um leigo, não sou um inexperiente. Elas têm ferrões, só que o ferrão é um órgão vestigial, é um órgão não funcional, isso é fato. Todas as abelhas têm ferrões, independente, até hoje tem ferrões, inclusive até as rainhas mesmo têm ferrões, só que, quer dizer, não tem o ferrão zagão, porque aí no caso é o órgão genital, o sistema faz parte do sistema genital do animal, da casta, por exemplo. Então o que acontece com essas abelhas? Essas abelhas ocupam vários espaços, esses espaços de arranchar predominantemente são no oco das árvores, aqui na América, e na América do Sul tem maior quantidade, mas elas estão em 4 continentes, só não são encontradas na Antártida, que não são encontradas abelhas, de fato, nenhum tipo de espécie lá, que até onde eu saiba, e também não tem na Europa. Mas as abelhas indígenas, as abelhas neotropicais, elas estão no continente americano, predominantemente na parte sul do continente, também existe na África, Ásia e Oceania, 13 espécies, um diz 11, outro diz 13 espécies catalogadas em 2 gêneros apenas. Entendendo essas abelhas? Essas abelhas, elas ocupam mais oco, mas tem alguns casos, que é o caso do arapuá, estou dizendo da Trigona spinis, que essa abelha, ela faz o seu ninho nos galhos, inclusive em materiais sem ser galhos. Por exemplo, é muito comum dentro da roça aqui em Petrolina, chamada fazendas, encontrar na ponta dos postes da fiação elétrica. Também é comum às vezes encontrar em alguma árvore seca, onde já morreu de uma capoeira, elas também faz isso. E tem a jataí e a criana, são as 2 espécies que eu conheço, que eu sei, que faz o seu ninho, não depende de oco, mas predominantemente tem que ficar claro, são em oco. Só que essas que fazem oco, às vezes falta de espaço, que é também já tratado de abelha urbana, mas continua sendo um bicho selvagem, um bicho silvestre. Elas fazem fenda nas paredes das casas, qualquer edificação, às vezes em um pedaço de madeira. Pronto, eu fui um ano atrasado, fui em Belém de São Francisco, à beira do rio São Francisco. No caso, fiz uma filmagem de dezenas e mais dezenas de abelhas num casarão velho centenário. E tem, quer dizer, isso eu já vi também, não foi a primeira vez. Mosquito verdadeiro eu já tinha, muito comum encontrar, jataí nem se fala, dentro da cidade tem a perder de vista. Esse processo também acontece, mas continua sendo uma abelha de oco. E tem algumas abelhas que fazem o seu ninho em subsolo. Entre elas está, por exemplo, a mumbuca, a rainha da terra que eu chamo, que é o urso do chão, a Melita quinquefasciata, a feiticeira, tem aí mais uma lerotrigona, tem aí umas 5 abelhas, 5, 6 espécies, não, tem mais. Então o que acontece? E tem as abelhas, que não é um grupo tão pequeno, que as partamonas, gênero partamona, que faz ninho em cupinho de barro. Claro. E aí o que acontece? Vou adaptar em caixa. Não, eu fiquei com a abelha aqui desde, parece quando ela foi transferida com uma caixa toda irregular, foi em 2018. Em 2019 eu transferi para a Caixa Santos.
E aí o criador de abelha, que é o Dr. Olavo, é um médico oncologista lá de Juazeiro, na verdade é paulista ou paulistano, mas mora em Juazeiro da Bahia. E a abelha estava perturbando um pouco a esposa dele, que estava junto a estava na verdade junto a umas plantas, ou seja, ele tem a casa dele é grande, e ele ofereceu, na verdade ele quis fazer uma troca. E aí eu fiz a troca pela mandaçada da caatinga. Essa abelha ficou até o mês de fevereiro desse ano. Quando eu vi, finalzinho de janeiro, ela estava definhando, estava praticamente morta. E aí o que aconteceu? A abelha foi a óbito, tratando dessa maneira. Eu coloquei outra abelha, mas eu tenho dito, e não é a única vez, eu já falei isso, já falei em congresso, mas às vezes, agora no início do próximo mês tem um congresso na Bahia, não sei se eu vou. Nós estamos hoje no dia 9 de abril de 2024, mas eu não sei, falta menos de um mês. Eu acho que eu não vou, porque eu acho que tem coisa que é legal, outra, a maioria não. A maioria é aquela passação de pano, aquela coisa assim, muitas vezes sem graça. Tem gente boa, tem congressista, tem gente, são cientistas, muitos deles, com conhecimento, com domínio, mas outros o faz de conta. E aí, nesse caso, esse é uma problemática. Então, a abelha, ela foi adaptada ao cupim, e eu digo e repito, eu fiz a transferência da abelha que estava na casa do meu sogro, que a abelha já estava quase morta quando ele tirou do mato. Logo em seguida ela perdeu os indivíduos, o cupim, que é o cupim de barro, e esse cupim de barro ele tem uma conexão. Ainda que ele venha estar, sei lá, 5, 6, 10, 15, 30 metros de altura numa árvore, por exemplo, lá numa parte alta é mais difícil, nesse caso, um pé de braúna muito alto, ele tem um túnel que ele liga até o solo. E no solo ele vai ao subsolo, porque é dali que ele tira o material que ele precisa, inclusive parte do alimento. Tá bem? O cupim é o cupim de barro. Ali o cupim eu fiz a transferência. Tá na caixa? Tá. Quanto ele vai? Eu acredito que eu vou ser bem sincero aqui. Foi um resgate. Ele disse que tem umas outras onde eles estão fazendo uma estrada, abrindo estrada. E você fez os maquineiros tratoristas, eles tiram, mas é pouco. A maioria eles faz destruir mesmo, que não preocupa. Se for africanizada, eles queimam, eles botam veneno e matam para poder continuar, porque elas ferroam. Se for arapuá também, se for outras abelhas, passa por cima, não quer nem olhar, não quer nem saber, derruba a árvore, derruba tudo, como eu vi, abrir várias estradas, abrir barragem, que é muito comum, acaba com tudo. O fato é que ela foi transferida para a caixa, mas eu não acredito. Eu transferi agora no dia 5, dia 6 na verdade, e eu não acredito que ela vai ficar por muito tempo. Pode ser que fique, no caso da outra, ficou em torno de 6 anos, pode ser que ela fique 6 anos, pode ser, mas ela não aguenta muito tempo, porque ela tem toda essa questão do cupim de barro, ali mantém um microclima para a abelha vai, fez muita coisa. Eu acredito que ela soltou enxame, ela enxameou aqui para o Exército Brasileiro, que eu estou num local muito próximo, porque fez todo aquele alvoroço, eu filmei o ano passado, fiz tudo isso, mas não funciona. Então, e aí para a gente ficar bem claro aqui, na verdade, a abelha em cativeiro, guarda isso, a abelha em cativeiro não é nenhuma garantia de sustentabilidade, sequer de conservação. Quando bem cuidado, se estiver no local, até pode ficar, mas elas não têm resistência. Por quê? Elas têm resistência na natureza e tem mais. Se a natureza estiver intacta, porque tenho vários relatos de pessoas que agora botaram veneno em algumas roças aqui, muito no semiárido, muito comum, onde as abelhas iam buscar o alimento, tá veneno, aquele veneno que mata as folhas do tipo pena-nerva, tipo marmeleiro, para quem não conhece, mas a folha da goiabeira, só para citar nome que vocês conhecem, da laranjeira, da mangueira, são exemplos, todas essas folhas são pena-nerva, porque os outros tipos de folha, que é do capim, do milho, no caso para proteger o capim, não roçar nada, só tascar o veneno. A outra é paralelinerva, a outra folha. Então eles fizeram isso e matou muitas abelhas. Então a abelha ela só está preservada na natureza, onde ela é, dentro do habitat natural, onde ela é endêmica, e da maneira que ela é. É de cupim, dentro do cupim. É de subsolo, no subsolo. É de oco, dentro de oco. Ou arapuá, a abelha é muito resistente, ninguém também se preocupa com arapuá. Uma das abelhas está mais resistindo por conta de que ainda não resiste mais, porque o pessoal queima muito, mas as demais abelhas, tem muita abelha, mas estão todas ameaçadíssimas. Elas são ameaçadíssimas por vários fatores, entre eles essa questão do cara lá tirar, predar, colocar em caixa, e essa abelha em caixa, ela funciona por um tempo, mas não tanto tempo. Algumas abelhas até resistem mais tempo. Eu tenho uma abelha aqui já com 11 anos,
em torno disso, 2012, 11 anos, aí completar 11 anos, 11 vai para 12 anos agora, no mês de agosto, vai completar 12 anos que eu estou com a abelha na caixa, ela está viva, é vivinha, boa demais, mas não é preservação, fique bem claro para todos, no máximo conservação, porque eu tenho muito cuidado. E dito isso, a gente encerra por aqui.